Videoaula de hoje, pessoal, trata sobre avaliação postural. Ou seja, quando nós estamos fazendo prescrições de exercício para os nossos clientes, nós precisamos ter o maior número de informações úteis e o maior número possível dessas informações úteis. Para quê? Para que com essas informações nós consigamos analisar bem o programa de exercício que nós iremos prescrever e individualizar ao máximo esse programa de exercício, colocando no programa os exercícios mais adequados possíveis para o nosso cliente e, por outro lado, também evitando de colocarmos no programa de exercício alguns exercícios que sejam contraindicados para aquele cliente. Então, diante disso, um dos primeiros pontos que nós devemos fazer com os nossos clientes, obviamente, é a avaliação. Essa avaliação trata desde aspectos morfológicos, passa por aspectos fisiológicos e físicos e chega na avaliação postural. Ou seja, a avaliação postural também é uma das avaliações que devem compor o programa de exercício, compor a bateria de avaliação que você irá fazer do seu cliente para poder identificar variáveis importantes que sejam pensadas no momento da prescrição. Então nós podemos imaginar a questão postural e verificarmos o nosso cliente se ele apresenta algum desvio postural e que esse desvio postural venha a impedir que ele venha a executar algum tipo de exercício físico. Então, por exemplo, nosso cliente pode ter uma escoliose da coluna vertebral extremamente avançada. Essa escoliose, alguns exercícios que projetem carga vertical sobre a coluna vertebral, como o agachamento, terão que ser revistos. Se é interessante ou não, um indivíduo que apresenta uma escoliose avançada, apresentar no programa de exercício um exercício de agachamento com uma quilagem elevada, a qual irá projetar uma alta carga vertical sobre a coluna vertebral, sendo que essa coluna vertebral está fragilizada e apresenta um desvio de escoliose. Talvez para esse cliente a melhor alternativa venha a ser a execução de um leg press ao invés da execução de um agachamento, já que o leg press não projeta carga vertical sobre a coluna vertebral. Isso é assunto de outras videoaulas e de outras análises de artigo, vídeos de análise de artigo. Hoje, no momento, eu vou apresentar para vocês um instrumento de coleta de dados referente ao aspecto postural, ou seja, um instrumento de avaliação postural, onde nós vamos projetar também e mostrar para vocês como executar a avaliação postural. Existem várias formas, vários formatos de avaliação postural com várias metodologias. A metodologia que nós vamos apresentar hoje para vocês se chama metodologia por cimetrografia. Então, para isso, eu vou mostrar aqui para vocês agora um instrumento nosso de avaliação postural que chama-se cimetrógrafo. Por isso o nome da metodologia cimetrografia, avaliação postural por cimetrografia. O cimetrógrafo nada mais é do que um retângulo, um arco, uma estrutura retangular, onde nessa estrutura retangular nós temos linhas horizontais e temos também linhas verticais que se cruzam. Essas linhas horizontais e verticais formam quadriculados, ou seja, quadrados no seu desenho, e esses quadrados no desenho, essas linhas horizontais e linhas verticais, serão usadas pelo avaliador para ter como referência de avaliação para o avaliado. Ou seja, as linhas horizontais irão me ajudar e ajudar o avaliador a interpretar o desvio postural que possa estar ocorrendo com o meu cliente. Essas linhas devem estar totalmente horizontalizadas e totalmente verticalizadas dentro do aparelho cimetrógrafo. Para isso, existem vários cimetrógrafos no mercado. Independentemente de qual cimetrógrafo você venha a utilizar, é importante que o cimetrógrafo esteja calibrado na vertical. Esse cimetrógrafo que nós vamos mostrar hoje a avaliação para vocês, ele tem um instrumento de calibração do cimetrógrafo por bolha de ar, que é bem interessante. Vou pedir para a câmera agora fechar esse instrumento aqui. Ele apresenta uma câmera com água e bolha de ar. Essa bolha de ar, ela deve estar completamente horizontalizada. Ou seja, agora eu vou mostrar para você, se eu movimentar o cimetrógrafo de um lado para o outro, como essa bolha de ar, ela também se movimenta, tirando do nivelamento o cimetrógrafo. Ou seja, para o cimetrógrafo estar nivelado, a bolha de ar deve estar totalmente dentro das referências horizontais. Fato que não está acontecendo agora, está um pouquinho fora das referências, então nós teremos que depois nivelar bem esse cimetrógrafo. Com o cimetrógrafo nivelado, qual é a garantia que nós temos diante da avaliação? Com ele bem nivelado, a estrutura toda do retângulo está verticalizada e também horizontalizada a sua base superior e a sua base inferior.
Com isso, as linhas verticais também do cimetrógrafo deverão seguir o mesmo padrão de verticalização, ou seja, eu tenho uma garantia que as linhas verticais do cimetrógrafo estão completamente verticalizadas. Por outro lado, eu também tenho uma garantia que essas linhas horizontais também estão completamente horizontalizadas. A partir dessa garantia, feita com a calibração do cimetrógrafo via nivelador por bolha de ar, eu consigo partir para o processo de avaliação postural de uma forma bem tranquila e com garantia de que as minhas referências do cimetrógrafo estão dentro de um padrão de alinhamento que eu necessito para a avaliação. Vocês podem notar também que essas linhas são feitas por borrachas, elásticos, justamente para, estando uma vez esticado esse elástico, eles fiquem totalmente retilíneos. Acontece em alguns casos desses elásticos cansarem, ficarem relaxados e essas linhas ficarem arqueadas, não ficarem mais completamente lineares. O que se deve proceder nesse momento? Deve-se trocar essas linhas do cimetrógrafo, então trocar essas borrachas, esses elásticos que já estão cansados por borrachas e elásticos novos, mantendo novamente uma linearidade completamente linear à estrutura da linha, tanto a estrutura da linha vertical quanto a estrutura da linha horizontal. A partir desses cuidados básicos com o instrumento cimetrógrafo, eu posso passar à avaliação postural do indivíduo. Meu cimetrógrafo está calibrado, a estrutura do retângulo está completamente verticalizada e horizontalizada, isso é uma garantia para que as linhas também acompanhem esse alinhamento vertical e horizontal, e basta agora eu proceder com a avaliação do meu cliente, colocando o meu cliente aqui, usando o cimetrógrafo como uma referência para a minha avaliação. E é isso que nós vamos mostrar agora na sequência para vocês, como utilizar o instrumento cimetrógrafo na avaliação postural do seu cliente. Bem, agora nós já estamos aqui com o nosso avaliado, que nós vamos usar como modelo Jefferson, para que nós possamos proceder com a avaliação postural em si e para que vocês possam verificar como é o procedimento de avaliação postural via a cimetrografia, usando as linhas, como eu havia falado, horizontais e verticais do cimetrógrafo, para guiar a minha avaliação sobre os alinhamentos corporais do avaliado e verificar se existem desalinhamentos corporais e, a partir desses desalinhamentos, verificar quais são os possíveis desvios posturais que ele possa apresentar. Então, a primeira coisa que eu vou usar, que nós devemos usar, são três formas de avaliação: uma avaliação frontal com o avaliado, uma avaliação lateral, que pode ser feita pelo lado direito do avaliado ou pelo lado esquerdo, ou ainda feita do lado direito e lado esquerdo, fazemos dos dois lados, e a avaliação posterior. Qual é a sequência mais lógica para ser feita a avaliação postural por cimetrografia? Primeiro, uma avaliação frontal, tentar analisar alguns desalinhamentos ou alinhamentos no plano frontal, e depois, na sequência, o plano posterior, ou seja, virarmos o indivíduo posteriormente, em vista posterior, e verificarmos ou confirmando os possíveis desvios que nós identificamos na visão anterior. Então, ambas avaliações realizadas no plano frontal. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer é usar uma das linhas verticais do cimetrógrafo. Nesse caso, eu vou usar essa linha central, vertical do cimetrógrafo, e alinharmos essa linha com a ponta do nariz do nosso avaliado. Então eu vou me posicionar agora de uma forma um pouco mais frontal em relação à câmera. Essa visão que vocês estão tendo agora do avaliado é a visão que eu devo ter do avaliado, ou seja, eu devo me posicionar a uma distância de aproximadamente 3 metros do avaliado, e nessa posição de 3 metros do cimetrógrafo e do avaliado, eu faço a minha avaliação dos pontos corporais e das referências anatômicas do avaliado. Então eu vou tomar uma posição agora um pouco mais próxima da câmera para que eu possa posicionar o avaliado da melhor forma possível para a realização desta avaliação. Então eu vou me posicionar aqui, vou colocar a posição do avaliado um pouquinho mais para a tua direita, Jefferson, minimamente. Isso, ok. O que eu fiz agora? Eu procurei colocar a linha vertical do cimetrógrafo exatamente sobre a posição do nariz. Dessa posição, se o avaliado tiver um bom alinhamento corporal, essa posição tem que coincidir com o manúbrio, essa posição deve coincidir, a linha vertical do cimetrógrafo coincide então com ponta do nariz, manúbrio, externo, processo chifoide, linha alba, umbigo, síntese púbica dividida em
duas partes relativamente simétricas e relativamente proporcionais, e o mesmo deve acontecer com os membros inferiores, ou seja, a linha vertical do simetrógrafo deve dividir os membros inferiores em duas partes relativamente simétricas e relativamente proporcionais. Por que do relativamente? Porque nós não somos totalmente simétricos e totalmente proporcionais, então é um valor relativo. Quanto mais fuga dessa proporção, mais assimétrica é a posição do indivíduo, ou mais assimetria de posições ele tem, e quanto mais próximo do simétrico é o ideal, ou seria o ideal. Então, nós avaliando aqui o Jefferson, nós verificamos nessa posição que vocês têm da filmagem, em que uma vez a linha passando pelo ponta do nariz, não coincide exatamente sobre o manúbrio e processo tifoide, mas praticamente sobre esses pontos. Então nós vemos que o indivíduo ele tem praticamente um alinhamento vertical correto, ou seja, sobre o processo tifoide não coincide exatamente sobre esse ponto, mas muito próximo desse ponto. Também sobre a linha alba está se posicionando bem próxima do ponto ideal, mas não exatamente sobre o ponto ideal. O que isso significa? Um indicador para nós que esse indivíduo possa apresentar uma escoliose, ou seja, um desnível vertical da coluna vertebral. Se ele realmente apresenta ou não essa escoliose, nós vamos confirmar esse indicador com a vista posterior, ou seja, quando nós colocarmos o indivíduo na posição posterior, nós vamos verificar o alinhamento vertical da coluna vertebral, e aí sim, será o critério para nós identificarmos essa possível escoliose, que aparentemente ela existe, já que não há assim, um alinhamento totalmente verticalizado do nosso cliente. Esse é um primeiro ponto que nós, avaliadores, deveremos analisar do avaliado. Um dos pontos e o primeiro ponto a ser avaliado, ou seja, a verticalização desses pontos anatômicos, como eu coloquei para vocês. A partir disso, quais são as outras referências de alinhamento corporal que nós vamos buscar verificar com o nosso cliente? Primeiro, buscarmos verificar como é que está a horizontalidade de um lado com o outro lado, ou seja, verificarmos se a cabeça não está inclinada para um lado e nem inclinada para o outro lado, assumindo a posição natural de novo Jefferson. E a partir desse ponto nós verificamos que no que nós podemos notar, o Jefferson apresenta uma boa horizontalidade da cabeça. O mesmo nós podemos usar ou uma linha vertical horizontal ou outra linha horizontal do simetrógrafo e verificarmos os ombros, como é que se encontra, como é que está esse alinhamento horizontal dos ombros do indivíduo em relação às linhas horizontais. Vocês podem perceber através do vídeo que há uma boa horizontalidade dos ombros do Jefferson, ou seja, ele não tem desníveis de cintura escapular, que poderia estar ocorrendo numa situação assim, com uma escoliose mais avançada, um desnível e um desalinhamento na horizontal da cintura escapular. Ou seja, ele mantém uma boa horizontalidade, apenas a questão de verticalização que não está exata. Pequeno indicador de escoliose. Qual é outro ponto que nós procedemos com a avaliação postural? Nós verificamos do lado direito e do lado esquerdo a curvatura da cintura, para ver se ela se encontra num ponto relativamente horizontal, seguindo sempre como referência as linhas horizontais do simetrógrafo. É exatamente para isso que servem essas linhas horizontais, usar como referência nas horizontalidades. Então nós verificamos também que o Jefferson apresenta, em termos de cintura do lado direito e esquerdo, um bom nível de horizontalidade. Nós podemos verificar também a pelve do lado direito e esquerdo, que ela se encontra também num ponto bem horizontal. Isso tudo com uma visão qualitativa do avaliador em relação ao avaliado. Outro ponto importante que deve ser verificado em vista anterior é com relação aos joelhos. Nós podemos verificar que os joelhos, aqui, membros inferiores do Jefferson, apresentam um bom alinhamento vertical, não apresentam uma avaliação de joelho valgo ou joelho varo, que seriam desvios posturais. Com o joelho valgo, os joelhos para dentro, nós vamos colocar agora uma imagem para que vocês possam comparar no vídeo o indivíduo com o joelho valgo, e também vamos colocar na imagem o indivíduo com o joelho varo para que vocês possam comparar com o alinhamento dos joelhos do Jefferson, ou seja, joelho varo, projeção dos joelhos para fora da linha média do corpo, e joelho valgo, projeção dos joelhos para dentro ao encontro da linha média do corpo. No caso aqui o nosso avaliado, ele não apresenta nem valgo e nem varo do joelho, os joelhos estão bem alinhados, corretamente posicionados. Então nós fizemos aqui algumas avaliações em vista anterior, alinhamento dos ombros ok, alinhamento das cinturas ok, alinhamento da pelve também representou um bom alinhamento,
e dos joelhos também um bom alinhamento. A única coisa que nós encontramos como um desalinhamento em relação às linhas do cimetrógrafo, em relação à linha vertical, que não coincidiu exatamente sobre os pontos determinados. Nós podemos notar também com a imagem, como último ponto de análise, o triângulo de Talley. O que seria ou o que é o triângulo de Talley? Com a borda medial do corpo, tórax e da região da cintura, nós temos uma parte do triângulo, face interna do braço, face interna do antebraço, outra proporção do, entre aspas, triângulo. Então nós teríamos um desenho geométrico em forma de triângulo formado pela face lateral do tronco e cintura, face interna do antebraço e face interna do braço. Aqui nós temos o desenho então de um triângulo, denominado de triângulo de Talley, ao qual nós avaliamos o lado direito e o triângulo do lado esquerdo. O que nós podemos notar se vocês fecharem o foco de atenção agora sobre esse aspecto? Que o triângulo de Talley do nosso avaliado, do lado direito, ele é superior, ele é maior do que o triângulo de Talley do lado esquerdo. Ou seja, o desenho geométrico do lado direito ele é maior que o desenho geométrico do lado esquerdo. Isso, mais uma vez, é um outro indicador de uma possível escoliose, a qual está modificando o afastamento do membro superior direito de um lado e o afastamento do membro superior esquerdo do outro lado, ou seja, gerando uma desproporção desse afastamento e alterando o desenho geométrico do triângulo de Talley. Isso, mais uma vez, é um indicador de desvio postural de escoliose, ou ainda, um indicador de rotações da cintura escapular para frente ou para trás. Isso tudo nós vamos confirmar ou não esses indicadores na face ou na visão posterior do nosso indivíduo. Então essas são as avaliações em vista anterior. Se vocês quiserem fazer mais criteriosamente essa avaliação em vista anterior, vocês podem usar a alternativa de demarcar algumas referências anatômicas para se tornar mais fiel à medida visual dessas referências, já que ela tem um tom de subjetividade e uma avaliação qualitativa visual de análise postural. Como é que nós poderíamos então aprimorar esse processo avaliativo? Demarcando, por exemplo, o processo chifoide, que eu identifico, aliás, o manúbrio, eu identifico e demarco o manúbrio, eu identifico e vou demarcar o processo chifoide, posso também fazer um traço pontilhado sobre algum ponto da linha alba do indivíduo, posso fazer demarcações de ombro, por exemplo, posso fazer uma demarcação no processo do acrômio, borda lateral do acrômio do lado direito. Agora eu vou rodar um pouquinho, vou fazer do lado esquerdo, vou identificar por anatomia palpatória, faço a demarcação e assim o que acontece? Nós já temos outras referências para podermos fazer análise postural, referências que foram demarcadas no indivíduo e eu uso de uma forma mais fidedigna então essa avaliação postural. Eu posso verificar o alinhamento da borda superior da patela, identifico a patela, identifico a borda superior, demarco, identifico do lado esquerdo, demarco e assim eu tenho uma referência quanto à horizontalidade da borda superior da patela em relação também à horizontalidade do joelho. Dessa forma eu assumo a posição de 3 metros em relação ao avaliado e consigo ter uma identificação melhor desse alinhamento. Bom, como eu disse para vocês, fizemos a avaliação em face em vista anterior. Vamos fazer a avaliação agora, continuando no plano frontal, porém agora em vista posterior. Então, eu vou pedir para o Jefferson rodar, por favor. Isso. Aqui eu vou assumir a distância de 3 metros do indivíduo e vou procurar orientar o indivíduo para que ele posicione essa linha vertical do cimetrógrafo exatamente sobre o processo espinhoso da 7ª vértebra cervical, ou seja, C7 que antecipadamente, anteriormente eu já demarquei. Então esse pontinho aqui está representando a 7ª vértebra cervical. Então eu vou assumir uma posição de distância de 3 metros. Jefferson, um pouquinho do teu lado direito. Isso. Um pouquinho mais, por favor. Ok. Aí, tá ok. Então aqui eu tentei posicionar o indivíduo. Claro que eu não me encontrei numa posição exatamente adequada em função da câmera, mas eu tentei fazer da melhor forma possível para que eu possa orientar essa linha vertical do cimetrógrafo sobre o C7. O que vocês também podem notar, que antecipadamente eu demarquei outros pontos dos processos espinhosos das vértebras cervicais, das vértebras torácica e lombar. Ou seja, eu tenho pontos demarcados aqui, tanto da região torácica da coluna vertebral quanto da região lombar.
E vocês podem estar notando agora através do vídeo que o nosso avaliado ele apresenta uma escoliose, não muito acentuada, mas uma escoliose, ou seja, uma curvatura que não permite e não produz na coluna vertebral um alinhamento totalmente verticalizado. Com a avaliação que o avaliador irá fazer de 3 metros de distância, nós conseguimos detectar esse fenômeno. Um pouquinho mais para o lado direito, Jefferson, faz favor. Isso. Então, nós já conseguimos identificar aquele indicador de escoliose que nós tínhamos na visão anterior, nós confirmamos agora na visão posterior. Uma escoliose que tem o seu lado côncavo para o lado direito e o seu lado convexo para o lado esquerdo, e particularmente essa escoliose é produzida na região torácica, tóraco-lombar, mas principalmente na região torácica. Outros pontos que nós podemos usar como referência de análise, de novo, é a horizontalidade dos ombros, que nós podemos perceber que os ombros estão bem horizontais, embora apresente uma escoliose, os ombros estão bem no horizontal. Outro ponto que eu posso fazer de demarcação para análise é identificar ângulo inferior da escápula, demarcar ângulo inferior da escápula. Eu identifico do outro lado o ângulo inferior da escápula e demarco o ângulo inferior da escápula. Para quê? Para que eu possa verificar a horizontalidade desses ângulos inferiores da escápula. E um detalhe, vocês podem perceber pelo vídeo que o nosso avaliado apresenta uma escápula alada, a sua escápula do lado esquerdo, enquanto que a escápula do lado direito se encontra numa posição natural. Isso pode ser um indicador de rotação do tronco em função da escoliose. Ou seja, toda escoliose, a maioria das escolioses, existe também uma tendência a não só inclinar a coluna vertebral, como ter pequenas rotações entre as vértebras. E isso produzir uma certa rotação da cintura escapular, podendo vir a produzir uma escápula alada ou não. No caso aqui houve uma produção de escápula alada. Ou seja, nós estamos fechando os critérios de avaliação. Se nós olharmos agora a cintura do lado esquerdo e do lado direito, nós podemos verificar que elas estão bem horizontalizadas. A prega glútea do lado direito e do lado esquerdo estão bem horizontalizadas. Prega poplítea que se faz na face posterior do joelho estão bem horizontalizadas, ou seja, as referências com horizontal de membro inferior da região da pelve, pegando a região da pelve e prega glútea, estão bem horizontalizadas, tanto quanto o ombro. Porém, a verticalização da coluna vertebral não se encontra assim, dando uma identificação de uma escoliose. Então, aqui nós conseguimos verificar esses desalinhamentos e, através do simetrógrafo, chegarmos a essas conclusões. Chama a atenção também, se vocês perceberem bem através do vídeo, que o triângulo unitário agora se torna bem claro a diferença da proporção. O lado esquerdo é bem menor do que o lado direito. Isso provavelmente esteja em função de uma possível rotação da cintura escapular. A cintura escapular pode estar rodada para um lado ou para outro lado, em função, muito possivelmente, da escoliose apresentada pelo nosso avaliado. Eu confirmo mais uma vez que o nosso avaliado não apresenta nem joelho fleto, nem joelho valgo e nem joelho varo. Novamente vai ser mostrada uma imagem para vocês do joelho valgo, joelho projetado para dentro, linha mediana do corpo, e o joelho varo, joelho projetado para fora, da linha mediana do corpo. E o nosso avaliado não tem nenhum tipo desse desvio, tem um bom alinhamento horizontalizado, então o único fator que nós encontramos é uma escoliose torácica da coluna vertebral que possivelmente influenciou sobre essa escápula alada e está com certeza influenciando o triângulo unitário desproporcional entre o lado direito e o lado esquerdo. O que nós precisamos agora de uma confirmação é, em vista lateral, verificar os ombros do nosso avaliado, se realmente existe uma rotação nesses ombros e verificarmos curvatura de lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. Isso nós só podemos fazer colocando o nosso indivíduo em uma posição lateral em relação à posição em que o avaliador se encontra. E é o que nós vamos fazer agora. Então, Jefferson, por favor. Isso, fica rodado de lado. Agora, a mesma coisa, eu preciso posicionar o avaliado em relação à linha vertical central do simetrógrafo num ponto tal que eu consiga ver a verticalização agora em face lateral do meu indivíduo. Então, novamente, eu me posiciono como estaria o avaliador e vou posicionar um pouquinho mais para trás, Jefferson, por favor. Isso. Ok. O que eu acabei de fazer agora? Eu procurei colocar o orifício auricular do avaliado
exatamente sobre a linha vertical do cimetrógrafo. Essa é a tentativa que eu estou buscando fazer sem atrapalhar muito a visão do vídeo. Um pouquinho mais para trás, Jefferson. Um pouquinho mais ainda. Ok, aí, ótimo. Então nessa posição eu procurei orientar a verticalização. Se o nosso indivíduo tem um bom alinhamento vertical do corpo, essa linha vertical do cimetrógrafo deve coincidir, como o primeiro foi colocado, sobre o orifício auricular, coincidir sobre o centro articular do ombro, centro articular do quadril, vai ficar um pouco à frente do centro articular do joelho e bem à frente do maléolo lateral. Então o que nós podemos verificar com a avaliação do nosso avaliado aqui? Que ele tem uma projeção dos ombros um pouco mais para trás, projetados para trás, já que a linha está passando um pouco mais à frente da projeção dos ombros. Em relação a quadril, joelho e tornozelo, há um bom alinhamento vertical, ou seja, não tem nada fora de um padrão de alinhamento, apenas os ombros que realmente apresentam uma projeção para trás, ao invés daquele alinhamento que se esperava bem verticalizado. Agora, o próximo passo que nós passamos a verificar são as curvaturas lordose cervical e lombar e cifose torácica. Para isso, eu vou pedir para o avaliado projetar isso, só um segundinho, segurando um pouco para frente, e eu começo a verificar então os desenhos de curvatura de lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. Pode voltar ao normal. A partir dessa posição nós conseguimos identificar que o indivíduo tem curvaturas normais de lordose cervical, de cifose torácica e de lordose lombar. Agora no vídeo nós vamos colocar para vocês, para que vocês percebam a diferença de uma pessoa que apresenta, um pouquinho para frente, apresente uma hiperlordose lombar. Ou também colocar agora no vídeo uma imagem de uma pessoa que apresente uma hipolordose lombar, ou seja, uma retificação de lordose lombar. Também nós vamos colocar no vídeo, para vocês fazerem um comparativo agora com o nosso indivíduo ora avaliado, pessoas que apresentem uma hipercifose torácica e pessoas também que apresentem uma hipocifose torácica, ou seja, uma retificação dessa região da curvatura da coluna vertebral. O mesmo nós vamos fazer para a lordose cervical. Pode voltar uma natural. Então, dessa forma, vocês têm no vídeo tanto o desenho normal das curvaturas do nosso avaliado aqui, quanto desenhos de curvaturas mais acentuadas, as hipercurvaturas, que são desvios posturais, quanto curvaturas menos acentuadas, hipocurvaturas, que também são desvios posturais. O que nós podemos identificar do nosso avaliado é que ele apresenta todas as curvaturas dentro de proporções ou padrões aceitáveis de normalidade, ou seja, não caracterizamos o nosso avaliado nem com hiperlordose cervical e nem lombar e nem com hipercifose torácica. Então, outro aspecto ainda a se analisar em vista lateral do avaliado é com a questão dos joelhos. Nós podemos perceber que os joelhos do avaliado estão bem verticalizados num padrão de proporção. Existem desvios posturais de joelho flexo e joelho recurvado, aos quais nós estamos colocando agora na tela também para vocês poderem fazer um comparativo entre um joelho bem alinhado e um joelho flexo. Qual é a diferença entre a pessoa ter um joelho flexo projetado à frente e um joelho natural, ou seja, com o joelho estendido, um joelho flexo fica ainda projetado à frente, parece que com uma pequena flexão do joelho, e aqui o joelho natural, ou com o joelho recurvado, ou seja, o joelho tem uma hiperextensão, ele é projetado para trás, ao invés de ter um alinhamento normal, como nós podemos encontrar agora nesse caso do avaliado aqui. Então vocês têm no vídeo também essas visões dos desvios posturais de joelho flexo e recurvado para poder fazer o comparativo. Dessa forma nós vamos fechando a análise postural do nosso avaliado. Nós colocamos em vista anterior, fizemos alguns indicadores de desvios, no caso escoliose, principalmente pelo triângulo de Thaler. Colocamos em vista posterior e conseguimos confirmar a escoliose através da demarcação dos processos espinhosos da coluna vertebral, ficou bem claro a escoliose do avaliado. E depois, em vista lateral, nós conseguimos identificar que ele tem um bom alinhamento corporal, com exceção dos ombros, que tem uma pequena projeção posterior e não batem exatamente naquela configuração que seria o ideal entre orifício auricular e centro articular do ombro. De qualquer forma, o que mais chama a atenção no avaliado, no caso aqui, é a escoliose. Os demais pontos anatômicos que nós analisamos por cimetrografia têm uma proporção, um padrão relativamente normal
de alinhamento corporal. Dessa forma é produzida então a avaliação postural por meio da cimetrografia. Espero que vocês tenham captado todas as ideias da videoaula de hoje sobre cimetrografia e como produzir uma avaliação postural básica através desse método. Chamo a atenção que o método é qualitativo visual, ou seja, nós não quantificamos os desvios. Através de categorias de desvios leves, moderados ou intensos, nós caracterizamos os desvios. No caso aqui, a escoliose que nós identificamos é de categoria leve e a projeção dos ombros para trás também é uma projeção de categoria leve. Não encontramos, consequentemente, nenhum desvio de categorização moderada ou intensa. E através dessas categorias nós identificamos os níveis de desvios posturais do nosso cliente e a partir disso começamos a trabalhar em cima de exercícios corretivos posturais e exercícios que devem ser contraindicados em função dos desvios posturais diagnosticados com o nosso cliente. Bom, essa foi a videoaula de hoje. Até uma próxima videoaula.